Que saudade de você! Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial. A carta que vocês vão acompanhar a partir de agora tem um ponto crucial que eu chamo a atenção de vocês. É o momento de um pequenino acidente, onde a fivela de uma sandália se enrosca num carrinho do mercado. E aí vocês vão ver todo o desenrolar de um acontecimento. Ouça essa carta, acompanhe essa história. E também peço que vocês se inscrevam. Vamos fortalecer ainda mais o nosso canal, gente. A sua inscrição é muito importante, tá bom? Você se inscreve, dá aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho, que é muito importante. Quando o sininho tocar, você já sabe que é uma outra carta que já está aí no seu canal YouTube. Bom, e também quero falar da promoção, a promoção Copa do Mundo, valendo um grande televisor para a Copa. Você assistir a Copa num televisor novinho que você pode eventualmente ganhar aqui no nosso programa, aqui na nossa saudade, é ou não é? Basta você mandar a sua história para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Isso, estou esperando então o seu e-mail, estou esperando então a sua história, tá? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a sandália e o carrinho do mercado. Agora, no mês de outubro, exatamente dia 19, fez 7 anos que vovó faleceu. Vovó Dirce, que nasceu no dia 22 de setembro de 1935 em São Paulo. Aos 18 anos, vovó se casou com seu Luiz, um homem muito ciumento, que foi seu primeiro e único amor. Vovó contava que ele dava de tudo para ela e para os filhos, mas tinha um problema, vamos dizer assim, um defeito, era o seu ciúme doentio. Vovó até contou para mim, seu neto querido, alguns fatos sobre o seu casamento, mas nunca expôs para mais ninguém. Ela me contava que quando saía na rua ao lado dele, não podia nem olhar para os lados, porque senão ele achava que ela estava olhando para um outro homem, e logo já lhe dava um beliscão. Contou que um dia ela chorou muito, pois foram a um passeio na praia pela primeira vez e sentados na areia da praia, ela admirando a praia, se encantou com tudo aquilo que via, era a primeira vez, mas logo ele achou que ela estava olhando para algum homem que estava ali na praia e já foi logo brigando. Deu inclusive um tapa nela e alguns beliscões e estragou aquele encanto dela pelo primeiro passeio em uma praia. Outro fato que vovó me contou e me deixou chocado, foi quando ela me contou que um dia, andando de ônibus com ele ficou furioso e falou que ela estava flertando o motorista pelo retrovisor. Sabe, ele brigou com ela no ônibus, dizendo que ela estava paquerando o motorista pelo retrovisor. E todo esse ciúme a sufocava muito. Mas como naquele tempo era tudo diferente, ela aguentou calada e criou os seus 2 filhos, Mauro, meu pai, e José Luiz, meu tio. Um filho problemático, que deu muito trabalho a ela, se envolveu com drogas e também se casou e tinha o mesmo defeito do pai, um ciumento doentio. Meu pai já um filho mais calmo, tranquilo, não deu tanto trabalho. Ela, uma pessoa tão boa que quando a sua sogra ficou cega da diabetes, ela a chamou para morar na casa dela e cuidou da sogra até o último dia da sua vida. Eu nem cheguei a conhecer meu avô. Ele faleceu jovem ainda, vítima de um infarto fulminante. E vovó se tornou, vamos dizer assim, uma jovem viúva e foi morar na Praia Grande com a sua mãe Maria Rita. Vovó apenas ficou com uma pensão de um único salário mínimo, pois ela não sabia, mas meu avô não pagava o INSS. Meu avô também deixou o único apartamento em que eles moravam na Moca, em São Paulo, mas ele, antes de morrer, pediu à minha avó e ao meu pai que deixassem esse único bem para o meu tio,
o primeiro filho que se casou. Minha avó e meu pai então atenderam o seu último desejo e, mesmo sem ter nenhum outro imóvel, ela passou esse imóvel para o nome do meu tio e por isso ela foi morar com a minha bisavó na Praia Grande. Nessa época, meu pai já era casado. Tinha 2 filhos, eu, Laio, e a minha irmã, Luana. E com uma condição de vida mais estável, concordou em atender esse último pedido, do meu avô e passou o imóvel para o irmão. E ainda ajudava a minha avó todos os meses com uma quantia em dinheiro. Eu me lembro como se fosse hoje. Ainda quando os meus pais eram casados e eu tinha uns 8, 9 anos e vinha passar férias na casa da minha avó, junto da minha mãe, como era gostoso ir à praia. Ela me levava, brincava comigo, fazia tudo o que nós queríamos. Me levava até Santos para irmos naquela famosa lanchonete McDonald's que ainda não tinha na Praia Grande. Me ensinou a tomar um café com chantilly, ainda criança, lá no shopping, que me deixou marcado na lembrança, o tal do café com chantilly. E também foi com vovó Dirce que aprendi a gostar do Eli Correia e as Cartas da Saudade, pois era em seu rádio, todas as tardes após o almoço, que ela escutava as histórias do Eli Correia. E eu adorava ficar ao lado de vovó, adorava ficar ao lado dela ali no sofá ouvindo as cartas. E como ela se emocionava, e como vovó chorava. Às vezes ela ria, ela vivia aquelas histórias e me ensinou também a ser fã do Eli Correia. Hoje eu tenho 33 anos. Sou casado há 9 com meu grande amor Aline, a melhor mulher que eu pude conhecer. Ela também aprendeu a gostar das suas histórias no rádio Eli Correia. E agora no canal YouTube, ela não perde nenhuma história. Minhas filhas, Taluane e Bárbara, também escutam junto comigo à noite as histórias do canal antes de dormir, pois à tarde elas estão na escola e não podem escutar o rádio. Continuando a história de vovó, quando eu estava com 11 anos, meus pais se separaram. E o meu pai foi morar com a minha avó na Praia Grande. Eu, aos 13 anos, pedi para ir morar junto com meu pai e minha irmã na casa da minha avó. E lá fomos nós para a Praia Grande e deixamos a nossa mãe em São Paulo. Agora nós tínhamos uma avó que era 1000 vezes uma mãe. Essa mulher fazia a comida que cada um de nós queria. Ela mimava a gente de um jeito assim, até absurdo. Mas era assim o seu jeito, uma vovó coruja. Com ela aprendi a jogar bingo. Hoje eu adoro um bingo. Vou em quermesse só para participar dos bingos. Tanto que eu faço bingo até em casa. Ai, vó, que saudade de tudo que nós fazíamos juntos. Ela criou eu e minha irmã e viu nós dois se casar. Conheceu nossos companheiros, quer dizer, minha esposa, a Aline, e o meu cunhado, o Jonathan. Viu minha irmã conquistar sua casa própria nos últimos dias de vida dela. E conheceu a minha primeira filha, Taluane. Como ela se encantou. Mas nessa época, ela já estava de cama e doente. Então apenas conheceu e nada mais pôde fazer. Não pôde fazer tudo aquilo que tenho certeza que ela queria fazer e poderia ter feito, como fez comigo e com a minha irmã. Nossos aniversários não eram em buffet, não. Foram todos em casa e tudo feito por ela, desde a decoração até doces e salgados. Ela amava reunir todos no Natal, Ano Novo e fazia cada ceia gostosa. Ela amava ver a família junto. Aos 78 anos, ainda forte e cheia de vida, continuava a cuidar de tudo. Mas foi num dia desses que ela e meu pai foram ao mercado atacadão. E num piscar de olhos, quando ela estava no corredor de café, ela foi assim se virar para pegar o café e prendeu a fivela da sandália no carrinho.
bastou isso para ela levar um tombo. Quebrou o fêmur. Todos sabem, nesta idade, 78 anos, quando se quebra um fêmur, é uma coisa, é uma loucura. E foi socorrida ainda mesmo no mercado e levada ao hospital. Tudo porque a fivela da sandália ficou presa no carrinho assim que ela foi virar para pegar o café. Acreditem, levada para o hospital, ela foi para UTI e fez cirurgia. E nesse mesmo dia, a minha esposa, olha que coincidência, estava dando à luz a Taluane, a nossa primeira filha. Vó Dirce passou 2 meses no hospital até se recuperar. Teve alta, voltou para casa, mas agora na cama. Já não andava mais. Tentou fazer fisioterapia. Conheceu a sua bisneta. E logo após 3 meses da cirurgia do fêmur, o organismo rejeitou e começou aquele local se encher de pus. Voltou a ser internada e dessa vez nunca mais voltou para casa. As coisas se complicaram. Ela foi contagiada por uma bactéria hospitalar e tudo se complicou. Nisso, vovó passou quase 1 ano no hospital. E os medicamentos e antibióticos já não faziam mais efeito. Nos últimos dias de vida, ela teve umas reações e umas visões. Numa tarde, ela disse ao meu pai que estava chegando a hora dela ir embora, porque o seu marido e o seu outro filho, meu tio, ambos já falecidos, estavam lá embaixo na porta do hospital esperando por ela. Meu pai ainda brincou com ela: manda eles esperarem mais um pouco, mãe, e voltar depois, porque a senhora não vai embora agora não. Então ela sorriu para o meu pai e dormiu. No dia seguinte, quem estava com ela era a minha irmã. E durante a noite no hospital, ela começou a falar para minha irmã tirar os 2 gatos que estavam andando na cama dela. Mas não tinha gato algum, era um hospital, não tinha nada lá. Ela ainda falava: você não está vendo? Olha eles pulando, olha lá em cima no teto. Quantas borboletas! Quantas borboletas lindas! Você está vendo? Olha quantas borboletas coloridas! Elas estão brilhando! Elas estão brilhando! Minha irmã então, chorando, nos contando isso por telefone, disse para a vovó que ela estava vendo sim. Claro que ela não estava vendo, mas ela disse para a vovó: eu estou vendo sim o gato, as borboletas brilhando. Isso só para confortar e acalmar vovó. Na noite seguinte, ela disse para minha irmã fazer um juramento para ela. E a minha irmã disse: que juramento, vovó? Me promete cuidar do seu pai e não deixar faltar nada para ele, nunca. Não deixar ele sozinho jamais, você promete? A minha irmã então falou: claro, vó, eu farei tudo como a senhora está me pedindo, lógico, vovó, mas não pensa nessas coisas agora não. Só que a partir desse dia, ela não quis mais comer. A pele dela estava toda seca, cheia de rachaduras, e ela mesma, vovó, estava se deformando. Nem parecia mais aquela que conhecíamos. Ela mudou até a sua fisionomia, ficou muito acabada. Era muito triste vê-la assim. A boca seca, não queria nem mais beber água e começou a se alimentar por sonda. E eu, por alguns motivos, já não ia vê-la há umas 2 semanas. E ela sempre perguntava de mim. Então, na noite do dia 18 de outubro de 2015, que eu disse à minha irmã, que era a pessoa que mais cuidava dela no hospital, que podia ir embora, que eu ia ficar com ela, que eu ia dormir com ela. Acho que vovó esperava somente esse dia. Queria apenas se despedir de mim. E foi nessa noite
onde ela já não falava mais nada, que eu passei a noite ao lado dela e a enchi de beijos, carinho, a noite toda. Falava que estava morrendo de saudade dela. Vovó, eu estava com tanta saudade de você, é que eu não pude vir esses dias, sabe? Eu não pude vir, mas hoje estou aqui para ficar com você. E eu queria abraçá-la, eu queria beijá-la, e tentei colocar água na boca dela. Fiz carinho em seus cabelos e falei que a amava muito. E vi em seu olhar, já um olhar triste, escorrer algumas lágrimas em seu rosto e um piscar de olhos, como se ela estivesse entendendo e me respondendo pelo olhar como uma despedida. E foi nessa hora que eu, ainda ao seu lado e chorando, cochichei no seu ouvido: Vó, obrigado por tudo que você fez por mim e pela minha irmã. Obrigado, vó, por nos criar e educar e nos fazer felizes. Desculpa, vó, se eu não fui um neto perfeito, por não ter cuidado da senhora como a senhora merecia, como a senhora cuidou de mim, como a senhora cuidou da minha irmã. Vó, pode descansar. Pode ir descansar. Não queria te dizer isso, mas se você está sofrendo, se desprende disso. Se desprende desse corpo e descansa para sempre, vó. Vó, chega de sofrer. E dei ainda uns beijos em minha avó, encostei a cadeira de acompanhante ao lado da sua cama e passei a noite toda de mãos dadas com ela. E então eu fui embora às 8 da manhã, onde troquei com meu pai e fui trabalhar. Quando era meio-dia, do dia 19 de outubro de 2015, minha irmã liga e fala que vovó teve uma piora e uma parada cardíaca, mas que estavam tentando reanimá-la. Mas logo em seguida, ela me liga novamente e diz: vovó não conseguiu e faleceu. Seu velório foi lindo, cheio de amigos e parentes. Vovó foi velada a noite toda. Vovó, você estava tão linda, maquiada. Estava uma rainha, diferente lá do hospital. No caixão você estava muito bonita. E eu deixei uma cartinha no seu caixão com tudo que eu queria agradecer e me desculpar. Essa minha carta foi com você, vovó, para o túmulo. Te amo, vovó, te amo. A mesma dor que senti ao receber a notícia da morte de minha avó, aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, é o que eu estou sentindo agora, escrevendo essa carta. Hoje, se é que ela pode ver e ouvir de algum lugar, eu tenho certeza que ela está orgulhosa demais com a minha irmã, que cumpre até hoje o que prometeu. Minha irmã e seu marido moram no mesmo condomínio de casas que o meu pai. Ela deixou a casa dela para o meu pai morar e mora na casa do marido, que fica ao lado, porta a porta, casa 4, casa 5. Minha avó deve estar muito feliz, porque também meu pai se casou novamente e hoje mora com a Vanete, minha querida e amada madrasta, ou melhor dizendo, mãe-drasta, porque ela é tão boa para mim e para minhas filhas que é melhor que uma mãe para mim. E para o meu pai nem se fala, cuida dele direitinho. Eu hoje também devo orgulhar minha avó, porque me considero um ótimo pai, um ótimo marido para minha esposa Aline. E minha própria esposa diz que eu sou um bom marido. Vovó, se você está ouvindo Eli Correia narrar esta minha carta,
aí de onde você se encontra, aí em cima, deve estar feliz demais. E quero que saiba de uma coisa: vovó Dirce Colombo Falgetano, que saudade de você. Se sinta beijada por mim, seu neto Laio, sua neta Luana, seus netos agregados Aline e Jonathan, suas bisnetas Taluane e Bárbara, seu filho amado Mauro e sua nova nora, que apenas te conhece por foto, Vanete. Que saudade de você. Eu termino dizendo: eu te amo, vovó Dirce. Sou eu, vovó, Laio Campos Falgetano, aqui da Praia Grande. Esta é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! A sandália e o carrinho do mercado. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.